Hoje é o dia. Amém? Abra sua Bíblia, Salmo 126. Eu comecei a ministrar essa palavra há 3 semanas atrás. E 3, não mais, né? Tem quase um mês já, né? Acho que tem um mês já. Eu sei que eu comecei esses dias aí para trás. Tá por aí. Esse negócio de data não é meu forte. Tá. Tem quente, não? Tá bom. Salmo 126. E hoje nós iremos dar término a esse salmo, mas eu queria ler ele todo com você. Salmo 126 diz o seguinte: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonham. Então, a nossa boca se encheu de sorriso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul, em algumas versões, como as correntes do Negueb. Os que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo os seus molhos. Aleluia. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque o Senhor tem se revelado a nós. A nossa alegria é por tudo que o Senhor tem feito. Nesta hora, ó Deus, eu quero te pedir que assim como essa palavra impactou meu coração, que eu consiga ser fiel e passe para a tua igreja tudo aquilo que o Senhor disse para mim. Em nome de Jesus. Amém. Na última ministração, quando nós começamos e falamos do verso 1 ao verso 3, nós falamos que nesse salmo nós vemos a alegria deste povo, do povo judeu, expressado depois de 70 anos escondidos num cativeiro na Babilônia. E eles foram arrancados desse cativeiro pela poderosa mão de Deus. E eles tinham a certeza de que eles tinham, de fato, sido arrancados pela mão de Deus neste lugar. Eles tinham essa certeza. Então, a palavra diz que eles estavam como quem sonham. A boca deles saía a palavra de alegria e exaltação ao nome de Deus. Sabe, todo homem, toda mulher de Deus, que entende o propósito dele na sua vida, da sua boca sai palavras de bênção, de agradecimento, de louvor, porque ele tem sustentado. Só de nós respirarmos, irmãos, já é uma grande dádiva de Deus. Quando eu vejo pré-adolescentes e adolescentes entregando a sua vida para Deus e procurando a gente, falando: pastor, eu quero me batizar. Aleluia. Meu coração se enche de alegria. Sabe, porque eles fizeram uma decisão de extrema importância nas suas vidas. Caminhar com Cristo. E o texto diz que o povo estrangeiro virava para o povo de Israel e falava: as grandes coisas fez o Senhor por estes. E o povo de Israel respondia: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que o nosso sorriso está alcançando as nossas orelhas, porque Ele tem cuidado de nós. E aí no verso 4, esse mesmo povo que estava declarando a sua alegria, que estava declarando as maravilhas que Deus havia feito por eles e através deles, que eles tinham visto como Deus tinha arrancado aquele povo com a sua poderosa mão dos homens da Babilônia e tinham trago eles a Israel. No versículo 4, ele começa a declarar: traze outra vez, ó Senhor, do cativeiro como as águas do sul. Eu não sei se você sabe, e se você estava na última ministração, eu não lembro se eu falei,
Mas águas do Rio, ou águas do Sul, ou correntes, pode abaixar, ou correntes, se tiver algum retorno, pode cortar tudo, tá? Águas do Sul, ou correntes do Negueb, fala das águas que derretiam nos montes mais altos, e quando essas águas derretiam, vinha formando uma correnteza. E essa água, como a corrente de água, e a Bíblia fala que tinha época que era torrentes de água, porque elas vinham se derramando dos montes, e quando elas chegavam ao deserto, porque o deserto nessa época era um deserto extremamente árido, e a Bíblia relata que, especialmente nesse lugar, o deserto era rachado. Eu não sei se você já viu alguma terra rachada por causa da sequidão. Eu tive lá na minha cidade, onde a gente morava, existe um lugar chamado Caixa d'Água, onde faz o tratamento da água, e a água ela vai passando pelos poços de decantação, né? E aí alguns poços, eles esperam a água, a terra, o barro, aquele barro secar. E quando seca, ele vira uma rachadura que ele se abre no meio. Inclusive, um amigo nosso foi lá com a gente tirar foto, porque esse lugar é um ponto turístico da cidade, e as pessoas vão lá tirar foto, as meninas tiraram foto delas no meio daquelas pedras rachadas. E sabe, é uma coisa bonita de se ver, mas eu acredito que não seja bonito de se viver neste lugar. Porque aridez, sequidão e terra rachada fala de terra sem água. Fala de uma terra onde precisa de água. E quando essas correntes desciam e encontravam esse deserto, a terra estava tão seca que a terra não dava conta de sugar a água que descia. Vocês talvez devem ter visto reportagem do deserto no Oriente, onde a chuva foi tão torrencial que no meio das dunas desérticas formaram bacias de água. Era exatamente aquilo que acontecia quando esse povo falou isso. Porque aqui nesse salmo, eles estavam vivendo a promessa, a resposta de Deus, que Deus havia falado no Salmo 137, que diz o seguinte: olha o que esse salmo diz, quando eles estavam de fato assentados na Babilônia, chorando, buscando a redenção de Deus. Olha o que o salmo diz: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentávamos e chorávamos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio delas, penduramos nossas harpas, porque lá que nos levaram cativo, nos pediram para cantar uma canção. E os que nos instruíram, que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma canção de Sião. O povo estava ali cativo, e o povo da Babilônia falava com eles: pega a harpa de vocês, cantem uma canção das canções que vocês cantavam em Sião. E esse povo falava: é impossível alguém conseguir entoar uma canção em terra alheia. É impossível que alguém que lembre de Sião, que lembre de Jerusalém, consiga ir consiga estar cativo e abrir a sua boca e cantar uma canção de alegria. Porque canção de alegria só canta quem é livre. Canção de alegria só canta quem é livre. Então, aqui no versículo 4 desse Salmo 126, eles estavam pedindo a Deus para que Deus aqui ajudasse-os a continuar a missão que Deus tinha entregado para eles. Porque nós falamos que esse salmo ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, quando esse povo sai. A segunda parte, no versículo 3, quando eles pedem a Deus para que Deus venha restaurar, ou seja, eles precisavam de reconstruir a cidade. E depois, a terceira parte, quando eles já tinham povoado este lugar. E aí eles dizem: porque agora nós nos alegramos, porque de fato nós vimos que a mão do Senhor foi conosco até agora. Então, eles entendiam que Deus tinha algo para eles. Eles tinham acabado de sair do cativeiro. E aqui eles estão pedindo a Deus: Deus, por favor, nos fortaleça. Porque nós temos uma missão. Nós precisamos de reconstruir a cidade. Nós precisamos de repovoar esse lugar. Nós precisamos de trazer de novo a glória do Senhor para aqui. Porém,
Nós precisamos de força, porque até então nós éramos um povo escravo. Deuteronômio diz o seguinte, 30, versículo 3. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais se espalhou o Senhor teu Deus. Sabe, eles sabiam dessa promessa. Eles conheciam a palavra de Deus. E eles tinham uma certeza que todas as vezes que Deus colocava os cativos, era porque aquele povo tinha pecado contra o nome de Deus, eles tinham profanado o nome de Deus. E por causa de profanar o nome de Deus e pecar contra ele, eles estavam cativos. Então, nesse texto, ele fala assim: traze-nos outra vez, ó Senhor. Quando ele diz outra vez, é porque eles já tinham passado por alguma coisa semelhante. Você só fala outra vez quando aconteceu a primeira vez. Então eles falam: Senhor, assim como o Senhor já restaurou este lugar, assim como o Senhor já trouxe a glória do Senhor outras vezes, assim como o Senhor já trouxe novamente a vida a nós, faça novamente. Faça novamente. Esse povo trazia no seu interior uma informação de que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eles pediam e até mesmo pensavam. E esse salmo fala de uma calamidade. E aqui no versículo 4 ele mostra que essa calamidade não era a primeira vez. Isso já tinha acontecido, mas eles tinham uma certeza. O Deus que nós servimos pode nos arrancar de onde nós estamos. Ah, Jesus. Ah, Jesus, restaura a nossa sorte. Assim como nós conseguimos retornar à terra prometida, ao lugar que o Senhor prometeu nos devolver. Nós queremos que agora, Deus, o Senhor venha restaurar a nossa vida. E sabe, esse versículo pode talvez podemos entender algumas coisas. E entre elas, que eles estavam novamente pedindo um livramento de Deus para esse povo. Povo esse que estava até então cativo, mas que precisava de reconstruir a sua vida. E eles lembravam das torrentes que desciam. E essas torrentes, quando era derramada sobre a terra seca, eles viam a água descendo. Novamente eles falam: Senhor, o Senhor que é a água da vida, da mesma maneira que o Senhor fez jorrar água de uma pedra no deserto, faz com que essas águas nos alcancem novamente. Faz com que essas águas venham novamente sobre nós. Sabe, irmãos, nós precisamos declarar isso. Declare: Deus, por favor, derrame sobre mim a água viva. O próprio Cristo na Bíblia ele diz que eu sou a água viva. Ele é o pão que desce do céu. E que essas águas nessa noite venham correr sobre as nossas vidas. A água que traz vida, a água que traz um novo tempo, a água que traz uma nova intimidade, a água que traz uma alegria, a água que sacia a nossa sede, a água que nos levanta de um lugar de enfermidade, venha sobre nós essa noite. Ah, Deus! Que esses rios venham a ser jorrados dentro de nós. Porque a Bíblia diz que se nós acreditarmos, rios fluirão dentro de nós. Rios de águas vivas fluirão de dentro de nós. A segunda pensamento fala que com a sua volta da Babilônia, eles precisavam de ajuda de Deus para reconstruir Jerusalém. Eles sabiam que existia uma oposição contra eles. Porque, irmãos, nós sabemos que quando um povo cativo é libertado, quem os libertou não os deixa quieto. Lembra quando o povo saiu do Egito, aonde viveram 430 anos? O povo foi embora e Faraó colocou todo o seu exército atrás daquele povo. E é da mesma maneira que Deus livrou aquele povo do Egito
e fez com que Faraó deixasse aquele povo sair de lá, quando esse povo foi atravessar o mar, Deus abriu o mar. Quando eles atravessaram, o povo de Faraó foi atrás dele, o mar se fechou e matou todos aqueles soldados. Então eles sabiam de que eles serviam um Deus que já tinha feito os milagres com aquele povo. Aquele povo que estava cativo já era fruto de milagre. Que sabe, irmão, eu vou te falar, só de você ter nascido, você já é um fruto de milagre. Só de você ter nascido, você já é um fruto de milagre. A vida é um milagre. Estar vivo é um milagre. Acordar é um milagre. Levantar todos os dias é um milagre. Israel então olhava a cidade de Jerusalém, que estava totalmente destruída, porque eles tinham ficado 70 anos fora daquele lugar. Irmãos, talvez a gente viaja, fica 30 dias fora de casa, de férias. Quando você volta, é mato em volta da casa, é um caos dentro de casa, é poeira para todo lado, e você fica perdido por onde começa. Pensa esse povo 70 anos fora de casa. E lembra vocês que quando o povo pegava esse povo cativo, eles faziam questão de destruir, de levar à ruína tudo por onde eles passavam. Quando eles foram lá e arrancaram o povo de Israel da cidade de Sião, eles destruíram todas as casas, eles destruíram os muros, eles destruíram as fontes de águas, eles destruíram tudo. E agora esse povo retorna novamente livre, porém com uma grande missão de reconstruir e repovoar um lugar que outrora era uma linda cidade e que agora havia se tornado em ruínas. Sabe, esse povo tinha uma certeza que sem a bênção de Deus, sem o próprio Deus com eles, era impossível eles continuarem essa caminhada. Então eles declaram isso: Deus, traze-nos outra vez do cativeiro, como as correntes do Negev. Traze-nos outra vez. Sabe, o que mais chama atenção é o pedido de renovação das águas. Renovação de águas. Talvez você não saiba, mas eu morei no interior. Existem lagos que você chega nele, ele é um lago, um peixeiro, né? Lugar de criação de peixe. E esse lugar, a água não passa. Daqui uns dias, aquela água está toda barrenta, cheia de lodo, cheirando mal, porque a água, a renovação das águas, traz vida. Mas quando você passa em uma grande lagoa, aonde essa lagoa tem afluentes que caem dentro dela, essa água tem uma água limpa. Essa água tem uma água clara. Você pega a água, você levanta para o céu e solta ela, ela cai branquinha. Enquanto quando a água não tem vida, você pega ela, é uma água verde, uma água melosa. E esse povo aqui estava fazendo exatamente isso. Eles pediam a Deus para que Deus venha renovar a água deles. A água fala de vida. Não existe vida onde não tem água. Por isso que Cristo é declarado a água da vida, porque é Ele que trouxe a nós vida e vida em abundância. E aqui eles estão pedindo: Pai, em um lugar de sequidão, que as águas do Senhor venham sobre nós. Porque essas águas vinham em certos períodos do ano, não era sempre. Israel não é igual ao Brasil, que aonde você vai tem muita água. Brasil, qualquer lugar que você vai, irmão, tem muita água. Ah, mas no Nordeste tem pouca água. Fura lá para ver. Se você furar, vai vir muita água. Foi furado vários poços no Nordeste. Quando aquela água sai, jorra altíssima, com tanta força. Sabe, nós vivemos em um lugar que tem o maior lençol freático do mundo, então nós não sabemos de fato o que é deserto. E glória a Deus por isso. Você já agradeceu a Deus por você morar no Brasil? Irmãos, nós temos água em abundância. Água fala de vida.
E eles falam que essa água, Deus, venha invadir a nossa vida, a nossa cidade. Que a renovação das águas venham sobre nós. Sabe, eu declaro sobre a sua vida nesses dias. Águas abundantes acompanharão você por onde passar. Águas fluirão de dentro de você. Existe uma graça abundante de Deus sobre nós. E essa graça são as águas dele que é renovada sobre nós e através de nós. Sabe, existe um tempo de refrigério e esse povo estava clamando por isso. Esse povo estava clamando por um favor imensurável de Deus. Nós podemos pensar na estação chuvosa, que no Brasil, quando chega a estação chuvosa, acontece algumas calamidades, mas via de regra, a estação chuvosa, quando ela passa 3 dias depois, você olha para o pasto que estava vermelho, mostrando a terra. 3 dias depois, você olha, começa os brotinhos, aquele verde clarinho, coisa mais linda do mundo. Sabe, esse povo pedia exatamente isso para Deus. Que as águas do Senhor, Deus, venham sobre nós. E que o nosso povo que ainda não chegou a Jerusalém, venha sido trago junto com essas águas. Porque aqui eles foram levados de algumas vezes, não foram libertos todos do mesmo tempo. Então, algumas pessoas ainda estavam longe de Jerusalém ou de Sião. Obrigado. Então, eles pediam a Deus, para que Deus viesse sobre a vida deles, trazendo as águas que trariam vida àquele lugar. Sabe, isso era o que o povo mais precisava. E aí, a oração deles foi: Senhor, que essa terra seca, rachada, venha a ser encharcada das águas que desce do seu trono, porque as águas vinham do alto. Acredite, Deus tem ouvido a sua oração. Por mais que a sua terra parece estar seca, existem águas de Deus que está fluindo dos montes altos, que vai alcançar a sua vida. Acredite, acredite, existem águas que alcançarão a sua vida. Deus vai mudar a nossa sorte. A Bíblia diz que essa leve e momentânea tribulação vai trazer para nós um peso de glória. Sempre que Deus traz alguma provação para a gente, eu falo assim: glória a Deus, mais um testemunho para a conta, está chegando aí. É assim que nós fazemos. Glória a Deus. Existe mais um testemunho chegando para a conta. Sabe, é esse Deus a quem nós servimos. É esse Deus que nós cremos. E aí o versículo 5 diz o seguinte: os que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Sabe, no final desse salmo, ele aqui mostra uma metáfora com esses 2 versículos, mostrando que a semeadura que eles fizeram na Babilônia estava chegando perto deles colherem os molhos. Como diz o Salmo 137, aonde eles sentavam e choravam. E o povo pedia para eles tocarem as músicas e falava assim: a gente não pode tocar canção de alegria em terra estranha. A gente só consegue cantar com alegria no lugar que nós estamos nos sentindo bem. Canção de alegria só existe aonde tem alegria. E eles diziam isso. Então esse salmo diz, eles estavam vendo aqui que a colheita deles estava chegando, que os dias de tristeza sobre aquele povo estavam chegando ao fim. E agora a sua terra natal estava começando a enxergar os frutos, porque as águas de Deus tinham passado por aquele lugar.
que as águas de Deus tinham passado para aquele lugar. Sabe, eu preciso deixar muito claro para você, para que você acredite e entenda, que a lei da semeadura é uma verdade. Que a lei da semeadura é uma verdade. Então, por mais que você não está vendo o fruto, continue semeando. Ah, Deus, mas eu não estou vendo ainda. Eu não estou vendo nada. Eu estou plantando, mas nunca chega a colheita. Cadê? Irmão, alface, quando se planta com 60 dias, você está comendo alface. Mas o pé de lixia demora 10 anos para dar fruta. Agora, quando dá, quando produz muita coisa. Sabe, a lei da colheita e da plantação, ela é uma realidade. A lei da semeadura e da colheita, ela é uma realidade. Nós nunca podemos deixar de semear. Nós nunca podemos deixar de entregar o melhor que nós temos a Deus. Porque o dia que ele olhou para a terra e decidiu entregar algo para nós, ele fez o seu melhor. Entregou seu próprio filho. Filho esse que morreu numa cruz sofrendo por causa de mim e de você. Aquela cruz aonde ele foi crucificada era para mim e para você. E a ira de Deus que era para vir sobre nós foi sobre Cristo. Sabe, nós temos uma palavra de Deus. A nossa semeadura nunca será em vão. A nossa semeadura nunca será em vão. Se nós não colhermos tudo aquilo que plantamos nessa era, na era vindoura, colheremos tudo. Porque Deus não deve nada para ninguém. Acredite nisso. Tudo nessa terra tem um tempo determinado de produzir. Tudo nessa terra tem um tempo determinado de você colher. E a colheita só acontece quando a árvore está madura. Se nós ainda não colhemos aquilo que estamos plantando, é porque ainda nós não estamos prontos para colher. Me lembro quando cheguei no sítio do meu pai um dia. Meu pai tinha plantado alguns pés de mangas no sítio dele. E os pés de manga rachavam no meio. Eu fiquei assustado com aquilo. Os pés de manga desse tamanhozinho assim, ó. Umas mangas grandonas. E às vezes eu falo que eu colhi algumas mangas que eram maior do que a minha cabeça. O pessoal, não, você está mentindo. Eu falei, não é, vai lá no meu Instagram e confere. Está lá a foto. E não é montagem. E de fato é mesmo. E o pé de manga não era maduro, ele não estava pronto para receber aquelas mangas. E as mangas cresciam e pesavam e o galho dela ia rachando. E aí quando terminou a colheita, meu pai foi lá, cortou, podou tudo bonitinho para conseguir fazer a outra colheita. Mas hoje, eles já estão maduros. Sabe, se nós não ainda estamos colocando a mão no fruto da nossa semeadura, é porque Deus está nos capacitando primeiro. Deus está nos capacitando primeiro. Sabe, uma coisa que me fez pensar nesse texto é de que quem semeia tira a semente da sua própria mesa. Presta atenção, vou falar de novo para você entender. Quem semeia tira a semente da sua própria mesa. Eu lembro quando eu era criança e meu avô colhia sacos e sacos de arroz no sítio dele. E aí tinha aquele monte de saco de arroz, ele separava um saco de arroz e falava assim, esse saco aqui é para plantar. E aí eu ficava assim. E quando acabava o arroz, o saco de plantar estava guardado ali. Aí ele ia no supermercado e comprava arroz. Eu não entendi, irmãos. Como que uma pessoa tem algo ali para comer e ele não comia porque era para plantar? E aí um dia ele falou comigo, meu filho, aí eu perguntei, eu vou, por que o senhor não come aquele ali? Por que o senhor vai ter que ir lá no supermercado comprar? Ele falou assim, meu filho, aquela semente ali está pronta para colocar na terra. Porque se eu não plantar, o ano que vem ou daqui uns dias a gente não tem uma nova colheita de arroz. Aí eu vou ter que comprar tudo novamente. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí um dia eu fui e vi as pessoas plantarem. Eles furavam um buracão, furavam um buraquinho, colocavam aquelas sementes, daqui um pouquinho os pendões vinham e vinha mais uma nova colheita. E aí eu fui crescendo e entendendo, mas aquele semente que
o meu avô plantava, ou pedia para que os seus funcionários plantassem, era semente que poderia ser comida. Era semente que poderia estar alimentando a nossa família. Mas ele separava algo e falava assim, isso aqui eu preciso plantar. Sabe, na nossa vida não pode ser diferente. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela é feita de escolhas. Nós precisamos saber que a nossa vida é uma semeadura eterna. Eu tenho falado isso muito em nosso tempo de conversa, de discipulado, aqui no púlpito. A nossa vida, ela é uma colheita eterna. Tudo aquilo que nós plantamos, nós semeamos. Irmão, se você tem plantado alguma coisa que tem desagradado o coração de Deus, se arrepende. Porque se a colheita vir, você pode não ficar tão feliz. Mas se você tem plantado algo de bom no reino de Deus, fique em paz, que a colheita vai chegar. Sabe, esse povo, quando separava essa semente para plantar, era como se eles estivessem arrancando comida das bocas dos filhos deles para plantar. Mas eles sabiam que a plantação, que a semeadura é uma necessidade na vida de todo homem e de toda mulher. E aí o texto continua. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida. Voltará sem dúvida. Sabe, a palavra de Deus nos dá uma certeza de que nós estamos plantando, mas que a nossa plantação voltará sem dúvida. Sabe, você pode ter uma certeza no seu coração. Os molhos que você vai voltar com ele nas mãos é resultado de uma plantação dolorosa. É resultado de uma plantação de lágrimas. É resultado de uma plantação daquilo que você deixou de comer e colocou ali para que plantasse. E a nossa vida precisa ser assim. Nós precisamos visualizar o resultado. Sempre que você vai plantar uma semente, agradeça a Deus. Deus, muito obrigado por essa semente que eu estou plantando hoje. Porque essa semente sempre é multiplicado. 30, 60, 100, 1000 por um. Toda semente, ela é multiplicada. A semente, ela tem um poder multiplicador. Guarde isso. Toda semente tem o poder multiplicador. E essa semente, para nascer, para chegar até os nossos braços, como a Bíblia diz, como os molhos, essa semente passa por um processo de pressão. Ela é colocada em um lugar. E ali ela é, entre aspas, esquecida. Porque ninguém planta nada e ele vai ali abrir a terra toda hora para ver se está germinando a semente. Ninguém faz isso. Você tem que plantar e regar e esperar no tempo certo que essa semente venha produzir. Só que essa semente, ela passa por um processo de pressão para rasgar a casca. Eu te convido, quando chegar na sua casa, procura algum vídeo no YouTube do processo de uma semente para se tornar árvore. Você vai ver que doloroso é o processo da semeadura. Mas deixa eu te falar, o processo de receber o fruto da semente que você semeou é muito melhor. Sabe, eu queria te convidar nessa noite a ficar de pé. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu queria que você fizesse com as mãos como se fosse receber um presente. Porque a minha oração nessa noite vai ser para que tudo aquilo que você tem plantado no reino nesses dias venha a multiplicação sobre a sua vida 30, 60 e 100 por um. Ontem nós estávamos num congresso onde o pastor falou algo incrível. Ele falou assim, Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. A primeira pregação dele, quantas almas ele recebeu para Cristo? 3.000. Quando a graça de Deus superabunda, a multiplicação não tem como mencionar na nossa mente. A nossa mente é incapaz de entender a multiplicação de Deus. Feche os teus olhos.
Nós queremos orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida de cada irmão diante do Senhor. E toda semeadura que eles fizeram no teu reino venha ser multiplicada 30, 60 e 100 por 1. Em nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo que temos feito no teu reino, que a graça do Senhor, que a abundante graça do Senhor venha recair sobre nós nesses dias. Nós profetizamos um novo tempo sobre este povo. Nós profetizamos um novo tempo, uma nova vida. Que as águas que descem dos altos montes venham passar por nós, fazendo fluir águas vivas dentro de nós. Que essas águas venham nos purificar, venham nos limpar e venham trazer frutos. E frutos que alimentam multidões. Fruto que alimenta toda uma geração. Fruto que alimenta um povo. Em nome de Jesus. Que esse fruto venha sobre nós. E eu declaro um novo dia, eu declaro um novo tempo, eu declaro que as águas de Deus irão passar sobre a sua vida, e que a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma, porque você vai receber as águas que descem dos altos montes. As águas que descem dos altos montes é sobre a sua vida, em nome de Jesus.